no Journal Club de hoje eu vou apresentar um artigo bem recente que saiu na The Lancet Digital Health, agora de abril, né? O artigo em português, a tradução literal do título seria mais ou menos pesando os benefícios e riscos da coleta de dados de raça e etnia em ambientes clínicos para inteligência artificial médica. Então, para começar, né, é incontestável, a gente vive falando sobre o crescimento da inteligência artificial na saúde, né? Assim como também a gente discute a questão dos riscos de reproduzir desses modelos reproduzirem desigualdades históricas, até porque esses dados vão refletir as desigualdades que nós, humanos, perpetuamos, né, as desigualdades estruturais, e esses algoritmos vão aprender com padrões existentes. Então, eles podem amplificar injustiças. A coleta de raça e etnia é controversa. Muitos países, por motivos históricos, políticos e ou éticos, não fazem essas coletas, né? Mas a gente precisa lembrar que sem esses dados, o viés se torna invisível. Né? Então, esse artigo ele vai propor exatamente isso, uma análise crítica dos riscos e dos benefícios da coleta da raça e da etnia. Né? Eu peguei aqui no material suplementar, que eu achei bem interessante, né, algumas abordagens internacionais, como o exemplo da Alemanha, que não coleta raça oficialmente, né, existe um trauma histórico do nazismo, do Holocausto, e então é um tabu nacional em torno da própria palavra raça, né, e ela foi retirada do uso oficial. Outro exemplo interessante é o Canadá, que começou bem recente a coleta, em 2020, por observar a desigualdade da raça e etnia na pandemia. Né? Mas tem uma questão bem interessante no Canadá, é que eles baseiam um conceito de soberania dos dados. Os dados são das pessoas, eles são emprestados às instituições, mas eles vão sempre pertencer às comunidades. Já, por outro lado, os Estados Unidos coletam desde 1790 dados de raça e etnia, e houve uma atualização recente na forma de coletar esses dados, agora em 2024. Nos Estados Unidos foi impulsionado pelos direitos civis e foi considerada a coleta desses dados como uma ferramenta de justiça. Né? Alguns conceitos importantes também, alguns eu trouxe lá do material suplementar, que está bem interessante, né? Primeiramente, eu acho que a gente fala muito nisso, mas dificilmente a gente tem essa separação bem certa na cabeça sobre o que seria a raça e a etnia, né? Todos os dois, tanto a raça quanto a etnia, são construídos socialmente. Né? Entretanto, a raça ela é baseada em características físicas percebidas, por exemplo, cor da pele e traços faciais. Historicamente, a raça foi utilizada para hierarquizar pessoas e justificar o racismo. Entretanto, a raça não tem base biológica ou genética, mas seus efeitos são reais, pois elas produzem desigualdades materiais. Já a etnia, embora, como eu disse, também seja socialmente construída, ela relaciona-se mais com uma identidade cultural e ancestralidade. Então, vai envolver a história, a língua, a religião, o território, costumes e tradições compartilhadas. Um exemplo que eu acho que é muito nítido de etnia é em relação aos indígenas, né? Quais que são, por exemplo, Guarani, as diferentes tribos, né? Acho que seria tribos. Outro exemplo são os judeus, que têm tipos diferentes, né? Por exemplo, o Askenazi, e ciganos, que seriam, no caso aqui, citando o cigano românico. Outro conceito que foi bem trabalhado nesse artigo e que eu acho super importante é o conceito de interseccionalidade. Esse conceito foi criado pela Kimberly Crenshaw em 89. Na verdade, ela é uma escritora dos Estados Unidos, né, uma jurista também, que ela
iniciou esse conceito, a princípio, no feminismo, né? Mas, considerando o que a gente está estudando hoje, a questão da raça e da etnia, esse conceito se coloca muito bem, né? A autora, ela fala que são diferentes formas de opressão: raça, gênero, sexualidade, migração, e esses diferentes tipos de opressão, eles se combinam e interagem na vida das pessoas. Por exemplo, uma pessoa, ela não vive só o machismo ou só o racismo, ela vive essas duas coisas ao mesmo tempo, de uma forma interseccional, né? Esse conceito, ele ajuda a entender desigualdades específicas, que não aparecem quando analisamos apenas um marcador isolado, né? Então, esses conceitos, eles estão interligados. Então, essa aqui é a Crenshaw. Eu já li esse artigo diversas vezes, eu acho ele um artigo muito bom, embora ele seja longo, mas ele é um artigo que faz a gente pensar muito, né? Deixei o nome, ele está citado no artigo que nós estamos estudando hoje, mas eu deixei ele aqui também, para quem tiver interesse, né? Em relação à inteligência artificial, quando um algoritmo vai considerar somente a raça ou somente o gênero, ele não vai conseguir capturar essas desigualdades vividas por quem está em múltiplas posições de vulnerabilidade. Pessoas negras, indígenas, LGBTQIA+, e outras têm experiências singulares que devem ser reconhecidas nos dados e nos modelos. Por isso, o artigo propõe uma abordagem interseccional, que seria avaliar isso de forma interligada, né? E coloca que isso é essencial para que a coleta e o uso dos dados raciais não apague outras formas de desigualdade, né? No texto, os autores colocam vários exemplos reais, né, do viés algoritmo em saúde. Um exemplo é um exemplo do oxímetro, que é, né, muito utilizado, é uma tecnologia simples, mas ele foi observado que eles têm uma menor precisão para peles escuras, na calibração com peles claras, né, e isso foi observado em 79, não sei, e agora outros cientistas comprovaram que ainda ocorre essa menor calibração com diferentes tipos de cor de pele, né? Assim como o diagnóstico de melanoma, né, foi treinada para peles brancas e costuma errar em peles negras, porque os dados não foram representativos, né? Existe um exemplo de um algoritmo nos Estados Unidos que foi baseado em custo. Então, ele usava o custo anterior, dos anos anteriores, como uma proxy para a saúde. Entretanto, os negros, eles tinham um baixo custo, porque eles tinham um menor acesso, né? Então, eles consideraram que seria um proxy neutro, não usar a raça, mas ele reproduz da mesma forma desigualdades raciais. Mais um exemplo importante é a sepse em crianças hispânicas. Os médicos, na verdade, eles demoravam a solicitar esses exames. Então, a inteligência artificial aprendeu que os hispânicos desenvolvem sepse mais tardiamente. Então, mais um exemplo aí dos algoritmos replicando viés em decisões clínicas. Então, o artigo, ele pondera entre benefícios e riscos dessas coletas desses dados, tá? Então, benefícios. Primeiro, né, visibilizar desigualdades raciais na saúde, vai permitir identificar padrões de exclusão, disparidades em diagnósticos e tratamentos e resultados. A coleta também desses dados vai melhorar a acurácia dos algoritmos, os modelos treinados com dados diversos tendem a ser mais justos e precisos. E vai evitar que grupos minoritários sejam mal representados ou ignorados. Além disso, como um benefício, a gente pode citar que essa coleta vai fundamentar políticas públicas equitativas, pode ajudar os gestores a planejar intervenções direcionadas, possibilita auditoria e transparência, vai permitir verificar quem está sendo prejudicado ou beneficiado pelos algoritmos,
e fortalece a participação e a justiça social, reconhecendo a existência de grupos com necessidades especiais específicas, que pode gerar dados e embasar a luta por equidade em saúde. Como riscos, né? O artigo coloca também, ponderando esses riscos, né? O reducionismo biológico, tratar a raça como um dado genético, quando na verdade ela não é, né? A grande maioria dos seres humanos tem praticamente os mesmos genes, né? Com uma diferença muito pequena. Pode retificar as características sociais, né? Transformar categorias fluidas em rótulos fixos, né? Por exemplo, a questão da etnia, elas são fluidas, as pessoas na vida elas podem se identificar com uma etnia, passar depois se identificar com outras, e às vezes pode essa coleta de dados que vai categorizar pode deixar mais rígido essa fluidez dos rótulos, né? Estigmatização, né? Que seria o reforço dos estereótipos e discriminação, e a desconfiança comunitária, medo do uso indevido, que a comunidade pode recusar em fornecer esses dados. Riscos metodológicos da coleta de dados racial e étnico. Coleta mal feita, por exemplo, categorias inconsistentes, obrigatórias ou mal explicadas, falta de contextualização, a coleta sem considerar desigualdades estruturais, uso sem participação, que seriam os dados coletados sem diálogo com os grupos afetados. E aí o artigo também nos aponta ferramentas e recomendações práticas, né, boas práticas, para que isso para que esses riscos não ultrapassem os benefícios, né? Então, uma ferramenta que o artigo indica é esse mínima, que seriam as informações mínimas para relatos de estudos com IA médica, é uma diretriz de transparência, como você deve relatar os estudos com IA na área de saúde. Tem o Algorithm Bias Playbook, que seria um guia prático com 4 etapas, que visa identificar, revisar e corrigir algoritmos enviesados. Datasheets for datasets. Os datasheets são as documentações descritivas que acompanham cada base de dados. Então, quem fez essa análise, por quê, para quê, né? Isso está bem marcado e bem documentado, né? Além disso, como eu já falei antes, modelos participativos, como é o exemplo do Canadá, né? Participação comunitária, e também, que eu já citei anteriormente, análises interseccionais. Então, assim, concluindo, embora eles coloquem alguns riscos que possam ter na coleta dos dados, não coletar dados raciais também gera riscos, né? Coletar pode promover a equidade e a visibilidade, né? Mas também pode reforçar reducionismos e estigmas. Então, esse é um paradoxo, né, do artigo, que desde o começo os autores colocam. E é preciso contexto, cuidado e participação. E a inteligência artificial médica deve ser ferramenta de justiça e não de exclusão. Bom, é isso, pessoal.